Reflexões Bíblicas, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso encontro semanal, no qual a gente procura chaves de leitura atuais para os textos litúrgicos. Hoje o texto é Lucas 10, versículos de 25 a 35, a passagem famosa que a gente costuma chamar como Bom Samaritano. Professor Jung nos propõe a chave de leitura de Na política e na igreja de hoje, quem que inverte o amor ao próximo? Então a gente pede que você que está nos acompanhando se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude a chegar a mais pessoas. Vou fazer a leitura do texto aqui na minha tradução da Bíblia, acompanhe aí na sua. É conhecido, mas vale a pena ler. Diz o seguinte: um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Jung, é uma passagem conhecida e ela se trata de uma situação constrangedora, né? É uma pergunta, uma resposta óbvia e que leva um aprofundamento da reflexão, e a resposta de Jesus é provocar a reflexão. Enfim, o problema aqui é da inversão do amor ao próximo? Na verdade, temos duas inversões Hum, no dia de hoje. Uma é a inversão do texto de Jesus, né? Quer dizer, a pergunta o que você chamou de especialista seria a lei, o doutor da lei, que mais do que teórico é alguém que tem politicamente, juridicamente um papel importante nas comunidades judaicas da época. Mas isso não é importante. O importante é que a pergunta do levita ou de alguém da uhum, lei, diz sim. assim: quem é o meu próximo? Por que Lucas coloca esse tema no texto? Essa discussão teve na época de Jesus. Ótimo. A pergunta é: nem tudo que se discutiu ou que o pessoal lembra de Jesus está no Evangelho. Por que é que Lucas coloca essa narrativa que é importante? Né? Porque havia um problema na comunidade cristã sobre uma coisa comum, que é assim: qual é uma das novidades de Jesus, ensinamento de Jesus? Amar ao próximo. Tá. Havia na comunidade problemas, tá, mas eu não gosto daquele cara. Sabe? Não, ele não merece. Então, por que a gente tem que amar esses caras que não merecem? Então, havia uma discussão na comunidade: quem é o meu próximo, a quem eu devo amar? Isso é uma discussão teológica muito importante. E a novidade interessante é que Jesus muda, inverte a pergunta. Não é quem é o próximo, mas quem foi o próximo do homem caído. Então, muda de um objeto científico, objetivo, ou seja, quem é, você descreve o que é, para uma questão existencial ética. Quem se faz próximo da pessoa? Então, assim, vamos dizer assim, cientificamente, ou na ciência social, dizer quem é o próximo hoje, quem é o pobre. O pobre é isto, e sociedade considera quem é o próximo, isso.
A pergunta, Jesus diz, mas quem é que se fez? Então, essa é a primeira coisa, importante. Segunda coisa, que eu acho que eu coloquei no título, na política, porque essa é uma discussão que apareceu numa entrevista do vice-presidente dos Estados Unidos. Né? Então, por isso que eu coloquei dizendo, há uma discussão hoje cada vez mais forte de questão religiosa ou teológica no interior da política. E também na igreja, mas obviamente na igreja, mas politicamente. Por quê? Porque nos tempos de hoje, você não tem muita clareza o que tem que fazer. No mundo moderno, antes do neoliberalismo, você tinha claro assim, olha, os direitos humanos, o direito de todos, isso já havia um certo consenso. Com o neoliberalismo, as coisas ficaram confusas. Você tem a versão mais direitos humanos é uma coisa boa, e a versão do pessoal que a gente conhece mais clara, assim, mais do cotidiano, que é quem é a favor dos direitos humanos é uma porcaria. São comunistas, né, a famosa bastão que se tinha na campanha aqui no Brasil, de você ter, pega o bastão dos direitos humanos para bater nos outros. Né? Então, nesse momento, você precisa rejustificar as políticas do Estado. E aí, nos Estados Unidos, que é considerado cristã, comunidade, igreja, um país cristão, país cristão, e cada vez mais a discussão sobre cristianismo, porque assim, meu Deus, porque Deus, o Trump foi eleito, foi protegido porque foi escolhido por Deus quando ele quase levou o tiro na orelha, né? Então, essa discussão de cristianismo é cada vez mais forte. Por exemplo, na Índia também, volta a discutir religião, budismo, hinduísmo, né? Então, voltando no Brasil, nos Estados Unidos, então o vice-presidente disse, olha, o que a gente tem que fazer, naquela discussão sobre imigrantes, não, ou do imigrantes ilegais, que está sendo essa discussão que está tendo ultimamente, então ele disse, olha, como disse Jesus, nós devemos amar o próximo. E quem é o próximo? A família. A palavra próximo é óbvio, quem está perto. E quem está perto é a família. Por quê? Porque a gente gosta mais de quem a gente ama. E a gente ama quem está mais perto. É sempre assim. Então, amigo, família, amigo, colega, comunidade, país e, se sobrar tempo ainda, porque você tem tanta coisa para amar, também os imigrantes. Essa é. E aí ele faz uma afirmação muito interessante, né? Quem inverteu quem é o próximo é a extrema esquerda. Isso é, se você disse que a gente tem que cuidar do homem caído, isso é coisa da extrema esquerda. Isso não é nem coisa de esquerda, é extrema esquerda. Para dizer, olha, Jesus não tem nada a ver com ajudar os pobres. Como tem rodado aqui na rede social esses dias, dizendo que um pregador dizendo Jesus nunca gostou de pobre. Jesus nasceu rico, odeia pobre. Né? E o que está acontecendo? Né? Então, nesse momento, é que então esse tema do amar ao próximo. Né? Eu acho que essa é a questão central que a gente tem que discutir. E nesse processo, né? No Bom Samaritano, o que está discutindo é exatamente assim, como é que a gente tem que lidar com aquilo que as leis sagradas. Você tem que fazer isto, isso, né? Que você aprende pela religião e pela sociedade, e a questão do amor ao próximo. Esse era o problema da comunidade na época e nos dias de hoje também. Né? E aí a coisa interessante ou estranho é o seguinte, se amar ao próximo, o próximo é aquele da família, para que Jesus precisa ensinar novidade? Porque todo mundo faz isso. Então, você tem, não, óbvio, não precisa Deus mandar Jesus para ensinar. Né? Então, aí acho que é uma coisa importante. Daí, por que é que vai invertendo? Né? Então, o sacerdote
afasta, isso é muito importante, sai, estava indo na rua, na direção, muda, levita também. Por quê? Porque eles são maus? Não. Isso é muito importante. Não são porque são pessoas ruins, são pessoas boas. Fizeram isso porque a lei sagrada disse. Ele como pessoa sagrada, os dois como pessoa sagrada, não podem se tornar impuras, tocando no homem caído cheio de sangue. É o problema da pureza e impureza. Então, nesse sentido, em termos da religião e da lei da época, sacerdote e levita estão certos. Jesus é que não concorda. E Jesus elabora uma outra teologia. E Jesus não discute sobre a lei. A pergunta é quem é que se ajudou, quem foi aquele que ficou próximo da pessoa e cuidou. Obviamente, o homem da lei, né, que queria usar Jesus, colocar Jesus numa situação difícil, fazer uma pergunta difícil. Então, quando pergunta quem é que ajudou, não é pergunta o que Deus manda, o que a lei diz. Não, ele foi o cara que ajudou, isso. Se foi ele que te ajudou, saiba que esse é o caminho que você tem que fazer para ir para o céu. Porque a pergunta é como é que eu chego à vida eterna? Chega fazendo amor ao próximo. E quem é o amor ao próximo? Alguém que não é. A palavra não é amor, não é a lei, a salvação não é a lei, mas é misericórdia, o amor. Essa discussão aparece nas cartas de São Paulo. São Paulo que vai pegar essa ideia de Jesus e dizer: a lei não nos salva. O que nos salva é misericórdia e a fé de que esse é o caminho. Né? E aí nós temos essa inversão. Não é quem é o próximo, mas quem é que se faz o próximo. Isto é, quem é capaz de romper com a lei, com os costumes comuns da sociedade e ser capaz de ter compaixão, misericórdia e correr o risco, né, de ser tornado ilegal, vamos dizer assim. Uhum. Essa é a questão central do nosso tempo. Então, se o cristianismo não é capaz de entender esse evangelho, o evangelho de Jesus, vai dizer, não tem nada a contribuir, não contribui na sociedade. A gente contribui à sociedade com o que Jesus ensina para melhorar a sociedade, para a vida das pessoas, mesmo que isso seja considerado ilegal, que foi no caso dos Estados Unidos, a discussão sobre ilegalizar, né, tornar crime você ajudar imigrantes. Uhum. Jung, aproveito para lembrar quem está acompanhando que a gente já fez, alguns anos atrás, um encontro sobre a encíclica Fratelli Tutti, onde a gente gasta um bom tempo discutindo a ideia do bom samaritano como um ícone iluminador para pensar os desafios da vida social e política a partir do ponto de vista cristão da nossa época. Então, quem de vocês quiser ver essa discussão, procura aqui no nosso canal que vai encontrar. De fato, todos nós temos clareza que tem uma profunda inversão das lógicas do evangelho, né? Então, a pergunta bíblica, mas como ela aparece, por exemplo, você diz no discurso do vice-presidente dos Estados Unidos, cada vez mais tenta inverter, levando o cristianismo a ser algo como se fosse completamente irrelevante, né? Para falar uma coisa como essa, não precisava da ação de Jesus, nem da igreja, nem de ninguém. Acho que a coisa mais interessante que você propõe para a gente hoje, de perspectiva, assim, de ponto de partida, é que a pergunta não é quem é o próximo, mas quem se faz, porque ela leva a gente a refletir como a gente se faz próximo. E isso concede uma atualidade à nossa missão, que não é simplesmente olhar o que o bom samaritano fez, né, mas é também de pensar nos comos atualizamos isso hoje. Como no sentido, são muitas maneiras de se fazer próximo de alguém na nossa época, né? E aí, bem, esse negócio leva a essa chave de leitura do Paulo, que é um tema também recorrente nos nossos estudos, que é a ideia de que a compreensão da lei ela precisa ser renovada a partir da boa nova que Jesus traz, essa boa nova do Evangelho.
E aí, então, o critério fundamental é sempre a misericórdia, sempre cuidar de quem mais precisa. E isso nos dá uma boa perspectiva para discernir quem, na política ou na igreja, tenta fazer essa manipulação de inverter as palavras do evangelho, em especial a compreensão do amor ao próximo, né? Uhum. Isso aí. Só curiosidade, assim, mudando de assunto, o Alan está num cenário diferente, o velho antigo está de volta a São Paulo, só que está frio. Aí do verão cheguei no inverno, tá ótimo. É, Aproveito, Júlio, para mandar um abraço para todo mundo que tá descobrindo o nosso canal lá na França, na Bélgica, que está nos acompanhando. isso Junto. aí. Um Até. abração. Até semana que Até, vem. gente. Tchau, tchau. Tchau.